Muito bem, pessoal. Vamos para uma aplicação utilizando uma imagem de algum satélite. Qual é a aplicação dessa aula? E se eu tenho interesse de extrair uma mancha de inundação de uma imagem de satélite? Tem como fazer? Claro que tem. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar uma imagem de satélite que eu selecionei em que é possível observar a ocorrência de uma enchente pelo rio, vai ser nessa região do sul do país, e a gente vai querer criar uma máscara em que os valores de 1 da máscara são pixels classificados como água e valores 0 são pixels que não são classificados como água. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa imagem e, através das bandas desta imagem, a gente vai calcular o NDWI. O NDWI nada mais é que um índice de água, tá bom? Como parecido com o NDVI que a gente utilizou, só que agora a gente classifica onde há água e onde não há água, tá bem? Então é uma aplicação bem simples, só para a gente ver uma outra forma de utilizar as imagens de satélites, tá bem? Então tá. Eu vou colocar nos comentários ali qual é o ID que vamos utilizar dessa imagem, que vai ser uma imagem Landsat. Vamos aproveitar que tem uma resolução boa de 30 metros, então a gente vai poder ver, observar melhor a mancha de inundação, tá certo? Então eu vou chamar aqui de var image Landsat, tá bom? Vou declarar que vai ser uma imagem e vou utilizar o ID, que é o seguinte. Não esqueça de colocar entre aspas, simples ou dupla, tá certo? Aqui a gente acabou de declarar a nossa variável. Agora vamos criar os parâmetros de visualização. Só para a gente ver a composição RGB dessa imagem. Então, vou botar um vis parâmetros, certo? Vou definir o mínimo como 0, o máximo como 3000, já que eu não fiz a correção da escala. E vou colocar o gama 1.5. Tá bem? Faltou aqui as bandas. Para o RGB, a gente precisa da banda 3, da banda 2 e da banda 1, que são as bandas RGB do Landsat 5. Tá bem? Vamos adicionar no nosso mapa. Tá certo? Pego aqui a minha imagem. Pego aqui meus parâmetros de visualização. E vou escrever aqui composição RGB. Uma coisa legal também que a gente pode fazer aqui, só para ensinar mais uma coisinha, se a gente quiser centralizar o nosso mapa em relação à nossa imagem, tá? A gente pode usar esse comando aqui. Pois bem, vamos rodar. Ele centralizou e aqui está a nossa imagem. Aqui nós temos o rio Uruguai, uma região próxima da cidade uruguaiana, e aqui a gente tem uma bela mancha de inundação, tá certo? Vocês conseguem observar aqui? Se eu ligar o satélite aqui e comparar, vocês vão ver o que é usualmente ou comumente o percurso, né, do rio e o que ocorreu nesta data de 1997, tá? É a nossa mancha de inundação. Então, eu quero criar a máscara e dizer, isso aqui é água, isso aqui não é água. Como vou fazer isso, eu falei para vocês que a gente vai aplicar o NDWI. Vamos criar uma variável nova chamada NDWI. Vou pegar a minha imagem, tá certo? E vou aplicar a normalização que a gente pode ver aqui, achar lá no fim, aqui. Vou aplicar essa função. E vou definir minhas bandas, que no caso vai ser a banda 2 e vai ser a banda 5. Mas, Léo, o que são essas bandas?
é a banda verde, tá certo? E a banda do infravermelho próximo. A gente pode ver aqui, se vocês quiserem, Landsat. Se vocês quiserem comprovar que eu não estou mentindo, ó, nós temos a banda verde e a banda do infravermelho próximo, tá bom? É assim que a gente vai calcular o NDWI. Vou renomear, vou chamar de NWI. E vamos criar uma paleta de cores para a gente visualizar melhor esse NDWI. Eu vou chamar de visparams NDWI. Vou colocar como mínimo 0 e máximo 1. E as cores vão variar entre branco, tá? Que é onde não vai ter água, e azul, que é onde vai ser provavelmente os pixels classificados como água, tá certo? Então, vamos agora colocar no mapa. Pego o NWI, pego o meu visparams, tá certo? E vou chamar aqui NWI. Vamos colocar o nosso ponto e vírgula, para eu não passar vergonha aqui com vocês, dizendo que tem que colocar e eu não colocar. Rodando. E olha só, que beleza. A gente já tem um resultado preliminar da nossa mancha de inundação utilizando o NDWI. Olha só. Pega certinho todo o nosso rio Uruguai e também as manchas da inundação que ocorreram. Olha aqui, inclusive, a gente... vamos botar o satélite aqui. Olha só como avançou sobre a cidade aqui, né? Com esses simples passos, a gente consegue fazer diversos tipos de estudos e apresentar diversos tipos de resultados. É muito, muito legal. Mas isso aqui é o nosso NWI por si só. A gente quer uma máscara de 0 e 1. Porque se eu clicar aqui, ó, ele está me dando valores acima de 0. E onde é branco, valores abaixo de 0. Então, para eu criar uma máscara, eu simplesmente faço o seguinte. Eu vou chamar de water mask, tá? E vou pegar esse NWI e dizer que eu quero todos os valores acima de 0, tá bom? Então, o que essa função vai fazer na imagem? Todos os valores acima de 0, vou botar assim, porque a gente pode botar também acima ou igual. A gente poderia utilizar uma função abaixo, ou igual, ou só abaixo. Como aqui a gente quer acima de 0, vou usar só o GT, tá bom? Que é de great than. Então, o que ele entende? Que todos os valores acima de 0 vão ser classificados como 1. E os que não forem acima de 0 vão ser classificados como 0 nessa máscara. Vamos adicionar aqui, para vocês terem uma ideia. É só eu pegar essa máscara. Vou botar aqui rapidamente um parâmetro de min 0, max. E max 1, tá certo? Vou também colocar uma paleta de cores. Eu vou botar white e blue novamente. E vou botar máscara, tá certo? Então, se eu escrevi tudo certinho, a gente roda aqui. Vamos ter nossas 3 imagens. Vou deixar selecionado só nossa máscara, olha só. Tá vendo? Já temos a nossa máscara da mancha de inundação para essa cena. Então, se eu clicar aqui no azul, eu tenho o valor 1. E se eu clicar no branco, a gente tem o valor 0. Tá certo? Então, tá. Esse é o nosso exemplo de como extrair uma mancha de inundação para uma imagem de satélite. Tá bem? Certo, pessoal. Até a próxima.